Fala galera, meu nome é Ellen Lima e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Connect. E hoje eu quero contar uma história pra vocês de um menino chamado Samuel. Yes. Samuel era um menino que vivia no templo do Senhor com Eli, mas até então ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. E um dia ele foi dormir, tirar a soneca, e ele ouviu uma voz dizendo Samuel. E aí foi até Eli, que estava descansando no outro lado, e disse: o Senhor me chamou? E aí ele disse: não, eu não chamei, volte a se deitar. E aí ele se deitou, e isso na Bíblia conta que aconteceu umas 3 vezes. E aí, de novo, essa voz chama Samuel, e Samuel vai lá de novo até Eli. E aí Eli reconhece que é Deus que está chamando Samuel e diz: volte a se deitar, e se essa voz o chamar de novo, fale, diga que o teu servo ouve. E aí Samuel se deitou e essa voz disse: Samuel, Samuel. E aí ele disse: diga que o teu servo ouve. E aí nisso ele reconheceu que era Deus que estava o chamando. Mas quando buscamos ouvir a voz de Deus, como podemos saber que é Ele que está falando com a gente? Bom, naquela época Samuel tinha Eli, para revelar que era Deus que estava falando com Samuel. Hoje nós temos um livro maravilhoso, eu quero indicar até aqui para vocês. Ele se chama Bíblia Sagrada. Essa Bíblia, hoje nós temos ela. E na Bíblia, ela conta tudo, ela tira todas as suas dúvidas. Ela tira até essa dúvida mesmo de como reconhecer a voz de Deus. Tira diversas dúvidas, literalmente. Bom, agora eu vou explicar para vocês como distinguir a voz de Deus e a nossa voz. A nossa voz seria a voz da nossa cabeça, Bom, primeira coisa que eu quero dizer: Deus fala com cada um de uma forma diferente. E todo mundo reage de uma forma diferente, Por exemplo, quando eu ouvi a voz de Deus, por eu já buscar muito a Ele, quando eu ouvi a voz dele, eu já o reconheci. Tem gente que é que nem a Samuel, e quando ouviu a voz de Deus, pensou que era outra pessoa que estava o chamando. Isso acontece muitas das vezes por não buscar, que nem Samuel. Samuel, ele estava na presença de Deus, mas ele nunca o ouviu, porque ele nunca buscou mais, entendeu? Então, para que isso possa acontecer, nós temos que buscar mais da presença dele. Mais pra frente eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês, mas continuando. Segunda coisa. Bom, agora respondendo essa pergunta aí que muitas pessoas fazem: como distinguir a voz de Deus com a nossa voz? Bom, essa voz, ela dá respostas inesperadas. Então, não tem como a sua cabeça te dar uma resposta sobre o que você perguntou. Mas para que você possa reconhecer, você tem que crer que é Ele que está falando. Algo que acontece muito também, que diz na Bíblia que o coração é enganoso. E muitas vezes aconteceu comigo também. Eu perguntei algo que o meu coração queria que fosse. E aí ele meio que pegou o papel, Ele fingiu que era Deus que estava falando, sabe? Mas você sente algo suspeito, Agora, pra gente encerrar, eu quero falar sobre 2 coisas muito importantes. Para tudo você precisa da fé. Se você não crê, nada vai acontecer. Se você não crê que é o Senhor que está falando contigo, essa voz nunca vai aparecer. A fé, ela é capaz de mudar histórias. Mas para isso você precisa crer. Para isso você precisa ter fé. Para que você possa reconhecer a voz de Deus, você precisa ter fé. Para que você possa saber que é o Senhor. Para que você possa ter um encontro com Deus, você precisa ter fé. Para que você possa continuar caminhando na presença de Deus, você precisa ter fé. Tem um versículo na Bíblia que é, se eu não me engano, João 10:27, que diz: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então, se nós somos ovelha de Cristo, nós vamos reconhecer. E você que não reconheceu ainda, para que você possa reconhecer, para que você possa saber mais sobre a voz de Deus, você tem que buscar mais. E você precisa buscar mais sobre Ele, saber mais sobre Ele. Então, espero que vocês tenham entendido. E se você gostou, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito, apertar o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo quando a gente postar. E deixar nos comentários sobre o que você achou desse vídeo para eu poder trazer mais, beleza? Então é isso, é nóis, valeu!